Leões e rinocerontes são animais extremamente grandes e agressivos. Um lado tem um peso enorme e chifres fortes. Do outro lado, a força oposta domina a floresta. E daí, se houver uma batalha feroz entre essas duas forças da natureza? Dezoito leões tentando derrubar um enorme rinoceronte. Eles cercaram e tentaram a sorte com os rinocerontes. Depois de um tempo de luta, os leões gradualmente se cansaram e perceberam que o rinoceronte não é a presa que devemos trabalhar duro para conquistar. Um rinoceronte está sendo perseguido por uma leoa. Apesar dos leões constantemente cercando e correndo em busca de uma abertura para entrar, o rinoceronte calmamente se virou e apontou seus chifres extremamente afiados para o seu atacante. Graças ao seu grande tamanho e rotação flexível, é quase impossível para os leões pularem nas costas do rinoceronte como fariam com qualquer outra presa. No final, o rinoceronte escapou dos grandes felinos sem sequer um arranhão. Após ser atacado várias vezes, agora é o rinoceronte quem incomoda o leão. O rinoceronte é um dos maiores animais terrestres existentes. Além disso, eles também possuem uma autodefesa incrível. Portanto, é quase impossível que os rinocerontes se tornem as presas da natureza, independentemente de o inimigo ser um leão, um crocodilo ou até mesmo uma hiena. Na reserva de caça Vila Condense, um rinoceronte está a ser perseguido por uma leoa. No final, o rinoceronte escapou dos grandes felinos. O orgulho do leão só quer brincar e praticar as suas habilidades de caça. Eles não conseguiram derrubar este rinoceronte adulto. Um vídeo dramático que registra o confronto entre rinoceronte e búfalo mostra que a sua natureza feroz não é inferior às cenas reais de caça. Com os chifres como armas, tanto o búfalo quanto o rinoceronte ficam extremamente confiantes para entrar no jogo. O búfalo é até um animal ativo para atacar primeiro. Como pode ser visto no vídeo, graças à vantagem de um corpo bem maior em relação ao seu adversário, o rinoceronte, após um tempo de luta, conquistou uma vantagem. Mesmo em alguns segmentos, fez com que o búfalo caísse no chão e fosse lançado ao ar. Porém, com sua resistência e vontade, o búfalo não desistiu e continuou a correr para a batalha, como se nada tivesse acontecido. Com a resistência e força, o búfalo selvagem conseguiu fazer os rinocerontes fugirem e implorar pela derrota. Os 3 búfalos estavam a tomar banho fresco no poço, quando 3 rinocerontes vieram perturbá-los. Os 2 lados trocaram algumas frases, então o rinoceronte afugentou os 3 búfalos e tomou o seu lugar. Três búfalos estavam a tomar banho fresco em um poço, quando 3 rinocerontes vieram perturbá-los. Os 2 lados trocaram algumas frases, então o rinoceronte afugentou os 3 búfalos e tomou o seu lugar. Os búfalos são muito desconfortáveis, mas comparados com sua força e físico, eles sabem que não podem revidar. 3 búfalos tiveram que ceder o seu local de banho para o rinoceronte.
dois rinocerontes brigando na poeira. Os dois rinocerontes perseguem e lutam até a morte. Enquanto dirigia pelo Parque Nacional Kruger, na África do Sul, um rinoceronte mal-humorado parou o homem no carro. Quando o carro começou a passar, o rinoceronte bateu direto na asa do carro. O rinoceronte deixou o motorista em pânico e teve que ir embora imediatamente. É muito comum um rinoceronte perseguir um carro, porque sua visão é muito ruim e eles cansam-se com muita facilidade. O guia que dirigia este carro teve que correr muito rápido e fazer curvas fechadas para garantir a segurança dos visitantes e do rinoceronte agressivo. O guia decidiu entrar direto no mato fazendo uma curva fechada, à direita, para tentar pegá-lo desprevenido devido à pouca visibilidade, porém ele continuou a persegui-lo. O confronto entre rinoceronte e hipopótamo. O hipopótamo é muito agressivo. Aproveitou a multidão e empurrou o rinoceronte para um poço de lama. Então, ele derrubou loucamente o rinoceronte, caído na lama. Um hipopótamo furioso morde o rinoceronte. Os elefantes tornam-se agressivos com os rinocerontes. Ele atacou a mãe rinoceronte, fazendo com que a mãe rinoceronte caísse e pressionasse o bebê. Felizmente, o bebê rinoceronte não se machucou e usou a sua agilidade para escapar. A mãe rinoceronte foi empurrada para a lama pelo elefante. Ele resistiu por um tempo e depois fugiu com o bebê. Um bebê rinoceronte foi prontamente resgatado de caçadores de rinocerontes, cuja mãe foi caçada. O bebê rinoceronte comeu areia porque estava com fome, o que um rinoceronte não deveria ter, solitário, assustado, doente e ferido. Felizmente, no caso desse rinoceronte, a sua saúde ainda é muito boa. As hienas mostraram sua astúcia ao procurar maneiras de separar mãe e filho para atacar o bebê rinoceronte. As hienas estão em constante rotação, impossibilitando que a mãe rinoceronte as alcance e, portanto, incapaz de proteger seus filhos. No entanto, a mãe rinoceronte sempre protege e separa os bebês rinocerontes das hienas, para que não possam atacá-los. 3 rinocerontes e uma manada de hienas estão se reunindo em uma caixa d'água. A hiena morde as costas do rinoceronte, mas por que isso? Como se viu, um rinoceronte ficou levemente ferido. Talvez por causa dessa fraqueza, o predador aproveitou para fazer uma refeição farta. Uma das hienas começou a morder o rabo do rinoceronte incessantemente. As hienas se dividem para assediar o alvo. A princípio, os companheiros do rinoceronte ferido se amontoaram para protegê-lo. Após uma longa luta, a hiena perseguiu a presa até o leito seco do rio. Os atacantes então perseguiram o rinoceronte à distância.